E disse o Espírito de Deus a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, o verso 30, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que estás lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do seu tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Atos 8:34 ainda. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou está falando de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a pé de água, junto a águas, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito, é necessário, se crer de todo o teu coração. E ele respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele foi batizado. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o caminho. Esse texto de Atos, capítulo 8, quando fala a respeito do Filipe, o diácono, instrumento de Deus, além de ser diácono, ele tinha essa capacidade vinda de Deus de evangelizar, de expor as Escrituras. E é interessante que alguns pontos aqui nesse texto nos ajudam a entender alguns métodos de estudo bíblico. Não é qualquer pessoa lendo que vai entender. E ao mesmo tempo, qualquer pessoa é capaz de entender, contanto que saiba utilizar o método certo, porque a Bíblia, ela não tem uma história só, e ela não tem um texto do mesmo jeito. São vários textos diferentes, várias histórias diferentes, e cada livro tem uma estrutura e uma forma de você entendê-lo. Gênesis é diferente de Salmos, Salmos é diferente de Isaías, Isaías é diferente de Mateus, Mateus é diferente de Romanos, Romanos é diferente de Apocalipse. Quer dizer, a estrutura do livro, o gênero literário, de alguma forma, vai dificultar a compreensão de algumas coisas. O grau de dificuldade mais simples que existe na leitura da Bíblia hoje é você identificar o que é literal a Jesus, ou o caminho está se referindo a uma estrada normal. Então, se for uma estrada normal, é literal. E se for dando um sentido simbólico de que o caminho é Jesus, então, de alguma forma, é um sentido simbólico. Então, a gente precisa identificar isso. Uma outra coisa que é importante na Bíblia é a gente perceber quando o texto está falando para aquela época e quando o texto está falando para nós hoje. Porque tem muita gente que transforma qualquer texto na Bíblia em promessa para o dia de hoje. E aí as pessoas podem se iludir dizendo: Deus me prometeu isso e não cumpriu ainda. E a gente não pode criar expectativa ilusória na cabeça das pessoas, achando que, de alguma forma, qualquer coisa que você entender de um texto bíblico já é Deus falando. O texto realmente ele foi escrito com um propósito e uma mensagem. Não são várias mensagens e vários propósitos. E aí se faz necessário a gente ter esse cuidado, como o eunuco teve. Etíope, estava viajando, era um homem de posses, era um homem graduado no sentido da sua função de gerenciamento, de coordenador,
mas ele foi humilde em dizer assim: olha, eu não estou conseguindo entender esse texto, que conferindo com o Antigo Testamento, esse texto aqui é de Isaías capítulo 53, que fala sobre o servo que iria morrer como ovelha muda diante dos tosqueadores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É um texto profético, messiânico, que fala a respeito de Jesus. Então, ele não sabia ainda, o eunuco, de quem Isaías estava falando, se era uma biografia dele mesmo ou se estava falando de um outro que havia de vir. E aí Filipe, movido pelo Espírito Santo, fez uma pergunta muito básica: o que você está lendo, você está entendendo? Olha que coisa interessante. Se a gente parasse para perguntar a todo mundo que estivesse lendo a Bíblia: você está entendendo o que você está lendo? E a pessoa parasse pelo menos para reconhecer que não adianta continuar uma leitura se você não está entendendo, só para poder dizer que está lendo a Bíblia. Dá para entender o que eu quero dizer aqui? Eu conheço pessoas que disseram assim para mim: eu li a Bíblia toda, mas não entendi quase nada. Eu disse: quando você estava lendo Gênesis, o primeiro livro, primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, você entendeu? Eu disse: entendi. Então é lógico que vai para o quarto, o quinto, o sexto. Mas se você está no sexto capítulo, você não está entendendo, para que ir para o sétimo, se você não entendeu o sexto? Então há uma necessidade de, enquanto estamos lendo, devemos também compreender o que estamos lendo. E não é só ter uma compreensão qualquer, é a compreensão que o autor tinha quando escreveu, porque não adianta a irmã Raimunda escrever para a irmã Sônia e o que ela escrever, a irmã Marli dizer assim: Sônia está dizendo isso. Não, Raimunda está dizendo isso para Sônia. E Sônia de repente chega a dizer assim: olha, você entendeu mal o que eu escrevi. Eu não escrevi com essa intenção, eu escrevi com outra. A Bíblia são vários livros e várias cartas. E uma carta tem o seu propósito, o seu conteúdo, início, meio e fim, nas suas páginas. Então não posso abrir a Bíblia em qualquer lugar, colocar a mão e achar que o texto ali vai ter um sentido para o que eu estou vivendo agora e ficar por isso mesmo. Bom seria que eu entendesse o texto, e se o texto estivesse falando exatamente de uma situação que eu estivesse vivendo. Então, se eu estivesse com a situação de enfermidade, o texto falando de enfermidade. Se eu estivesse buscando cura, o texto falando de cura. Então, para que colocar o dedo em algum texto aleatório sobre Jesus vai curar ou não vai curar, a não ser por conta da nossa ansiedade de querer saber a vontade de Deus? Logo assim, Ele sabe quando falar e quando agir, mas a gente fica usando a Bíblia como um amuleto de resposta imediata para a gente poder sossegar o coração. E é um método muito arriscado, porque você está deduzindo que Deus vai falar com você através de um método aleatório. Já aconteceu com algumas pessoas? Já. Mas pense num método que qualquer pessoa que não gosta de ler vai estar usando. Não gosta de ler, pega, bota o dedo, um versículo, pronto, Deus falou comigo. Falou o quê? Não sei, sei que ele falou que é um versículo, é a boca de Deus, então falou. Então vai ficar uma mente irracional e sem fruto, sem crescimento. E Pedro vai estar dizendo para a igreja, de uma forma geral, na década de 60, depois de Cristo, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E bem antes de Jesus, mais ou menos no ano 600, 700 antes de Cristo, Oséias, Deus usou ele para dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente pegar um texto como esse, vendo Filipe, Deus pegando ele, teletransportando para um lado, levando para o outro, aí dá a entender que ele tinha superpoderes para estar voando. Então, assim, há uma necessidade de a gente procurar focar no versículo 31, que diz assim: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse no carro com ele, se assentasse, e Filipe estava capacitado a ensinar. Na nossa apostila, na aula passada, a gente aprendeu 3 erros.
aquele que sabe e não ensina, aquele que ensina sem saber e aquele que não sabe e nem procura aprender. São 3 erros que a gente encontra na igreja. E aí nós vamos focar em algumas perguntas, nós vamos focar em alguns métodos. Então hoje eu vou estar falando sobre o método QQOPC, que é a sigla de 5 perguntas: quem, quando, onde, porquê e como, na apostila, na página 9. QQOPC, eu vou estar repetindo, eu estou só dando o título, tá certo? E o método OICA, que temos aqui no capítulo 6, que é observar, interpretar, correlacionar e aplicar. A gente vai estar falando sobre isso na aula toda e eu vou estar com calma tratando sobre esse detalhe. Eu já tinha uma aula gravada no meu canal no YouTube, que é Prof. Gil da Silva Oficial. Eu já tinha uma aula gravada sobre como usar o método em qualquer texto da Bíblia, mas nessa gravação aqui nós vamos focar com mais precisão. Na página 9 nós temos o capítulo 6, não é isso? E aí vem dizendo: passos básicos no estudo da Bíblia. Nós aprendemos aqui que a Bíblia, ela não é para ser lida apenas. A Bíblia, ela é para ser estudada. E aí imagine se todos os membros da congregação entendessem que não é para carregar como um desodorante, não é para poder proteger você de cachorro e de chuva. Esse livro aqui é chamado de livro como todos os outros, para ser lido, estudado e compreendido, para poder depois você passar para as pessoas. Esse livro foi escrito numa época muito distante de nós. Tem aí o abismo do tempo, o abismo cronológico. Esse livro foi escrito em um lugar e em uma língua totalmente diferente da nossa aqui. Então há o abismo geográfico e o abismo linguístico, de tal forma que o hebraico do Antigo Testamento é diferente do hebraico falado hoje em Israel. O grego do Novo Testamento é diferente do grego falado hoje na Grécia. E aí, depois de tantas traduções, chegou na língua portuguesa o texto original do Antigo Testamento e do Novo. Mas o que é que estava sendo dito naquela língua, naquela época, diante do texto que nós vamos ler? Nós estamos lendo na língua portuguesa, entendendo como um brasileiro do século 21. Tem muita coisa que a gente precisa ir para o passado para poder entender a mensagem, porque sem ir para o passado, entrar na realidade histórica e cultural, sem fazer isso, a gente não consegue compreender a maioria dos textos da Bíblia.